Oi pessoal, qual é a cara ou quais são as caras do governo Jair Bolsonaro? Vocês estão achando esquisita a pergunta? Olhem só como surgem as confusões. Vamos pegar, por exemplo, a entrevista do ministro da Economia, Paulo Guedes, ao Estadão. Uma entrevista importante no domingo. O Paulo Guedes vem a público através do jornal, que é um dos jornais mais importantes do país, e diz quais são as principais dificuldades dele. Ele diz, em resumo, que o governo tem uma prioridade à reforma da Previdência e que essa reforma da Previdência implica conseguir uma economia ao longo de um certo período de tempo. Como isso vai se ajustar, o Paulo Guedes, que está aprendendo rápido como é que se lida com o Congresso, deixa a cargo dos parlamentares. Ele coloca um objetivo, uma entrevista séria. Esta é uma cara do governo Jair Bolsonaro. Vocês podem concordar ou não com o que o Paulo Guedes diz, mas sem dúvida nenhuma é uma cara séria. Agora, o mesmo Estadão é acusado através de um tweet do presidente da República, Jair Bolsonaro, de querer arruinar a reputação de um dos filhos dele e do governo. E esta afirmação, feita pelo presidente através do Twitter, ocorre com uso de material falso. É muito grave fazer acusações com base em falsidades. Há uma queixa do presidente em relação a este ou aquele jornal, esta ou aquela emissora de televisão, este ou aquele jornalista individual até? Muito bem, que ele que a manifeste. Agora, usar material falso? Pessoal, eu sou colunista do Estadão. Faço isso com orgulho. Eu ganhei 2 prêmios ESSO, o maior prêmio da história da imprensa brasileira, 2 vezes pelo Estadão. E para aqueles que gostam de teorias conspiratórias, e há muitos que acreditam em qualquer tipo de bobagem, eu já economizo para vocês ir ao Google. Meu padrasto, professor Oliveiros da Silva Ferreira, trabalhou 52 anos no Estadão e foi, até pouco antes da morte e da aposentadoria dele, ele foi diretor de opinião desse jornal que eu respeito muito. Eu estou dizendo isso não por ser colunista do Estadão, pelo meu padrasto ter sido diretor do Estadão e por eu estar trabalhando pela 3ª vez na minha vida profissional no Estadão. Eu digo isso porque é errado. É errado fazer acusações a partir de falsidades. Então, qual é a cara do governo, afinal? A gente tem a cara super séria do ministro da Justiça, Sérgio Moro, lidando com a outra, como eu gosto de dizer, 2 grandes crises no Brasil que são uma coisa só, a crise da dívida e a crise do crime. Lidando com um problema seríssimo de segurança pública e, ao mesmo tempo, tendo dificuldades em ser endossado, às vezes, pelo presidente em escolhas que ele faz. Ok, isso é parte do jogo. Vamos ver de novo quais são as caras do governo Jair Bolsonaro. Vamos pegar a questão da educação. A questão da educação faz parte desse grande âmbito da guerra cultural, como eu mesmo caracterizei aqui as eleições de outubro do ano passado. Guerra cultural o que é? É prevalecer uma narrativa, é lutar por ou lutar contra valores que ajudam ou que prejudicam o desenvolvimento de uma sociedade. E no caso, a guerra cultural no Brasil, no entendimento de Jair Bolsonaro, é uma guerra contra o que ele chama de marxismo cultural. Eu diria que é uma guerra, em primeiro lugar, contra uma profunda ignorância dos conceitos básicos de política ou de politização da população, mas essa é outra conversa. Essa é uma conversa acadêmica, eu não queria perder muito tempo com isso agora aqui, porque o que me motiva a fazer esse vídeo e essa pergunta, quais são as caras do governo Jair Bolsonaro, é ver que no Ministério da Educação se trava hoje uma disputa severa entre grupos ideológicos antagônicos que dizem fazer parte do mesmo governo. Aí pergunta-se assim, este governo vem de uma vitória eleitoral, em cima de uma promessa de mudar valores, de mudar setores da cultura brasileira, e está engajado numa briga intestina, a palavra intestina aí eu uso com ambiguidade realmente, numa briga intestina dentro do Ministério da Educação, entre várias correntes ideológicas, algumas delas claramente preocupadas muito mais com o que elas consideram que são suas quimeras, o mundo das conspirações nas quais elas acreditam e tudo mais, do que em realmente mudar as coisas, é outro problema para a gente considerar quando a gente faz essa pergunta, qual é, afinal, a cara do governo Jair Bolsonaro. Vamos voltar ao problema do Paulo Guedes e da reforma da Previdência. Todos sabemos que a reforma da Previdência, sendo essencial,
para o ajuste das contas públicas, depende de uma enorme energia de articulação política. O que está acontecendo com a articulação política? Deixa eu pegar um político experiente, é um grande observador da cena política, foi deputado atualmente, é um prefeito com grande popularidade de uma capital grande, ACM Neto, prefeito de Salvador, do DEM. É um político conservador. A observação que ele faz em entrevistas esse fim de semana é muito preocupante. Ele diz assim: se não houver articulação política, não passa essa reforma da Previdência. Vários políticos de várias tendências têm dito a mesma coisa. Nós temos a Constituição, perdoem, eu me confundi, nós temos agora o início do trabalho da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, é a mais importante dentro do parlamento, a mais importante na Câmara dos Deputados. Estão protelando. Vejam, dá um exemplo histórico para vocês. Lá atrás, bem lá atrás, quando Lula começou a governar, em 2003, levou 36 dias para a CCJ se constituir e começar a trabalhar em torno de um projeto de reforma. No Temer, com toda aquela celeuma do impeachment da Dilma, a mesma CCJ precisou de 9 dias para sentar e começar a trabalhar. Para o Bolsonaro, a CCJ já devia estar constituída e trabalhando rápido. O problema é a nomeação dos vice-líderes, o problema é a nomeação de líderes, o problema é como é que eles vão se entender, o problema são as pautas, o problema é fazer a política andar. Aí eu leio no noticiário hoje que R$1 bilhão em emendas parlamentares serão liberadas. Um monte de gente vai reclamar. Eu não vou reclamar. Eu acho que é parte da política. Se é lícito, é legal, é legítimo e faz parte do processo de votação e o objetivo maior a ser conquistado lá adiante é o de fazer passar uma reforma que destrave o país, então que se cumpram essas regras do jogo. As regras do jogo político no Brasil não são, por definição, regras ilícitas. O que acontece é quando elas não têm uma direção clara, que é um problema para Jair Bolsonaro resolver. Vamos ao último ponto que eu queria levantar hoje. A gente pega, por exemplo, a última live que o presidente fez, que eu acho um recurso muito interessante, muito moderno, super usado ao redor do mundo, de uma espécie de contato direto entre quem foi eleito e os seus eleitores. Ele está ali, secundado pelo general Rego Barros, que é o porta-voz oficial do governo, é uma figura experiente no trato com a imprensa, e do outro lado com o general Augusto Heleno, que entre os ex-fardados e os fardados é considerado uma das personalidades de maior destaque do mundo militar brasileiro, e no meio o Bolsonaro de gravata. Ali ele está institucionalizado, digamos assim. É uma live, é o uso de plataformas digitais modernas, mas o recado ali é muito claro. Há um sentido de alguma maneira unificar, se é que se pode falar disso, na época do Twitter, sobretudo o Twitter na mão do Bolsonaro, de unificar um discurso. Talvez esta cacofonia já ficou muito bonita no modernismo musical lá de 100 anos atrás. Agora, essa cacofonia na política, o Twitter por um lado, a live por outro com os militares, não se sabe muito bem o que o governo vai dizer em que momento, dependendo da situação. Isto está causando uma série de apreensões, digamos assim, em relação à capacidade de articulação política, que, como eu gosto de dizer, é muito mais ampla do que simplesmente os 308 votos. Agora, eu recentemente gravei um vídeo, dei um título que muita gente estranhou, que se falava que os grandes movimentos disruptivos, como foi a eleição de Jair Bolsonaro, eles acabam devorando suas próprias crianças. Essa é uma expressão muito antiga e quer dizer o seguinte: em grandes movimentos de transformação desse tipo, as ondas todas convergem num determinado momento, que foi tirar o PT do poder. Depois começa a brigaiada. E eu dizia a vocês, só me surpreendo com a rapidez que essa brigaiada está acontecendo. E é uma brigaiada que cada vez mais coloca em oposição dois grupos, duas caras do governo Jair Bolsonaro. Uma, os superministérios da Justiça, da Economia, eu colocaria aí também infraestrutura, minas e energia e agricultura, com aquele grupo grande de militares que ocupam posições chave na administração e dentro do Palácio do Planalto. E o outro grupo, o grupo muito mais
preocupado em ganhar gritarias e debates em redes sociais, o grupo muito mais, como é que eu vou dar o nome? A imprensa está falando os pragmáticos contra os ideólogos. Ideologia está por toda parte, eu não usaria essa expressão, eu diria o grupo hierarquizado com princípios, métodos, prazos e estratégias, e o grupo afeito à barulhada da internet. Esses dois grupos estão num choque severo. Esses dois grupos formam duas caras do governo Jair Bolsonaro. A ciência política, ela não deixa muita dúvida. Quando um grupo organizado e hierarquizado, com planos e objetivos, se encontra com um grupo desorganizado, mesmo que barulhento, mesmo que as redes sociais, não há muitas dúvidas qual deles acaba ganhando. A única pergunta é, qual vai ser o tamanho do banho de sangue? Por favor, não me interpretem mal aqui, hein? Eu não estou falando sangue no sentido de assassinato. Estou falando sangue no sentido de quais os da primeira hora que, engajados nessa luta ideológica, acabam perdendo tempo naquilo que realmente interessa, que é tocar o combate à dívida e ao crime. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo vídeo.